Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Rura, né? Mais um mês que a gente está acompanhando aí o fundo que teve eventos estressantes aí recentemente. E eu vou fazer a cobertura aqui pra gente, que eles soltaram um um relatório. Um bom relatório, mas assim, o que eles comunicaram no relatório devia ter vindo no fato relevante que veio uns dias atrás, né? Eles soltaram a bomba e saíram correndo. Aquela coisa, toma! Aí eles viram e falaram, ih, caralho, deu merda, né? Literalmente, eles soltaram a bomba, saíram correndo, viram que deu merda e aí falaram, caramba, vamos ter que botar o ré na casa, né? Tanto que aconteceu com o fundo, caiu 15%, né? Então, assim, que bom que pelo menos eles perceberam aí, acusaram o erro e agora, né, voltaram aí, né. Foi mal, galera, deu um barulho aí. Vamos lá, então vamos continuar. Perdi o raciocínio. Mas aí vieram com esse relatório aqui, para depois que soltaram a bomba. Então ele coloca, ó, seguindo as práticas de transparência, rebobina a fita. Práticas de transparência é uma ova. Vocês começaram com a transparência tem alguns poucos meses, né? Depois que a água bateu na bunda, aí vocês agora vêm falar de transparência. Não, vocês não tinham práticas de transparência nenhuma. Vocês escondiam os donos dos devedores há pouco tempo atrás. Itaú, me ajuda aí, né? Divulgamos um fato relevante no último dia 29 de outubro sobre a distribuição de rendimentos do Rura. Nesse relatório extraordinário de gestão, buscamos esclarecer em maiores detalhes o racional dos pontos descritos no fato relevante. Pois é o que eu falei. Soltaram a bomba e falaram tchau, obrigado. Aí o cotista olhou e falei, caralho, agora fudeu, foi tudo. Então, assim, esse relatório, o que então a gente vai ver aqui tinha que estar no fato relevante. Não tem como, cara. O fato relevante foi horrível, largou o cotista na mão e tal, né? E não tem jeito, galera. Vocês têm que soltar o comunicado da forma correta. Mas o que alguns gestores até alegam. Mas o fato relevante é só para comunicar, porque o administrador ele tem regras, não sei o que, papapá, que eu não posso soltar o fato relevante do jeito que eu quero, não sei o que. Alguns usam a desculpa. Aí eu viro e falo para você. E aquela modalidade de comunicado de outros comunicados não considerados fatos relevantes? Você pode muito bem no seu fato relevante colocar aí, temos aqui, você pode ler mais informações no link X e colocar o link. Cara, vamos lá, gente. Vocês ganham 1%. Vocês ganham 1% sobre um fundo de 1,6 bilhões de reais. Vocês ganham 20% de taxa de performance no que passa de CDI mais um. E tem um corno de um vizinho furando algum caralho de uma parede, galera. Só pra atrapalhar meu raciocínio. Deixa eu parar aqui mais um pouquinho, ver se esse puto para com essa merda dessa obra. Né? Mas, enfim, a gente continua aqui rapidamente. Peraí. Acho que parou. Galera, vocês me desculpem, mas aqui parou e voltou. Os caras têm uma tara sexual em furar a parede nesse lugar que é impressionante. Mas vamos lá, eu vou tocar assim mesmo e depois, se ficar muito ruim, eu faço de novo. Enfim, cara, que bosta, viu? Mas ele coloca, ó. Inicialmente, vale destacar que a carteira de 61 devedores do Rura, no valor de 1,6 bi, segue sua imensa maioria saudável e inadimplente, conforme vamos demonstrar abaixo. 4 créditos específicos geram preocupação na gestão. Tais créditos, em seu volume total, somam na data de hoje cerca de 110 milhões de reais, ou 6,9% do patrimônio. Lembrando, são 4 créditos, 2 já anunciados o problema e 2 a anunciar, né? Aí ele coloca, a valor de mercado nesse momento em que o relatório é escrito, o valor da cota do Rura está 7,26. Existe um desconto de 400 milhões de reais. Mesmo que o fundo venha perder 100% desses créditos e tal, não sei o que, né? Essa precificação coloca como se fosse um calote de 20% do PL. É assim que funciona, meu amigo. O mercado quer nem saber. Deu problema, o mercado tá batendo mesmo, sem dó. Vocês acham que 20% abaixo do valor patrimonial é algo absurdo? Não é. O FGA tá ali, ó, seu vizinho do lado, sem nenhum problema e com 20% de desconto. Então o Rura, que tem problema com 20% de desconto, ainda tá caro, meu irmão. Simples. Pra que você vai comprar Rura com 20% de desconto, com problema, se você pode comprar FGA sem problema e com os mesmos 20%? Né? Aí ele coloca, uma dissonância de visão de qualidade da carteira da carteira no nível acima descrito faz a gestão entender
com humildade, que tem a possibilidade de melhorar a comunicação e a transparência com os cotistas, e trabalhando nesse sentido. Que bom que vocês decidiram, optaram por ter esse alinhamento com o seu cotista, né? Até porque, cara, há poucos meses atrás nem os devedores vocês falavam, né? Aí agora que a água começou a bater na bunda, né? Aí aquela coisa, né? A água baixa, o pessoal viu que vocês estavam nadando pelado, aí agora vocês vêm falar de transparência e tudo mais, não sei o quê. E digo mais, Itaú Asset, no tocante a alinhamento com o seu investidor, demonstrar para o seu investidor que você está de fato junto com ele, por que vocês não cortam no próprio sangue? Porque essa taxa de performance suas é ridícula, né? Então por que não fala? Ó, dado o que aconteceu no nosso fundo, a gente, a partir de agora, o fundo não tem mais taxa de performance. Não tem mais, não é temporário, é não ter mais taxa de performance. Ó, dado o que aconteceu no fundo, enquanto o fundo tiver com dividendos prejudicados, a gente vai reduzir a nossa taxa de administração de forma proporcional a isso. Cara, isso é alinhamento. Quer ficar falando de transparência? Não é mais que obrigação. Agora, alinhamento é você cortar no próprio sangue e falar, cotista, puta, nós também vamos ser impactados. E convenhamos, né? O Itaú Asset, vocês estão dentro do Itaú. Não vai mudar nada pra vocês isso. Né? Não vai chegar e falar assim, nossa, puta, se a Itaú Asset deixar de receber 1%, o Itaú vai fechar no vermelho no trimestre. Puta, não vai. A Itaú Asset dentro, puta que pariu, cara. Acho que agora parou, galera. Foi mal aí, porque... Mas assim, então o que eu tô falando, né? Quer mostrar alinhamento com o seu cotista? Quer mostrar que o seu cotista fala assim, cara, nós de fato estamos aí juntos com você? Reduz taxa, velho. Reduz taxa. Né? Dentro do fundo não vai ter um impacto, vai ser isso que vai reverter a PDD. Mas não é justo com o cotista. O cotista tá sofrendo com redução de distribuição e tal, não sei o que, por uma cagada que vocês fizeram, porque no final do dia são vocês que analisam os créditos. E vocês não serem impactados, nem que seja minimamente, né? Enfim, aí ele traz algumas perguntas e respostas. Primeiro, né, por quanto tempo vai ser o rendimento a ser reduzido? Por qual razão o rendimento do RURA tem uma redução de 30% a 40% por conta de apenas 4,3% da carteira? E os ativos que estão em watchlist, né, que eu falei, que são 4 caras, 2 que já com problema, Consentino e Portal Agro, e tem mais 2 que ele não abriu pra gente, e a gente vai falar sobre isso já já. Então ele coloca, a redução de 30% a 40% de rendimentos distribuídos em relação à média histórica será temporária. Durante o último... Peraí, galera, peraí. Pronto, vamos continuar. Vim aqui pra sala, eu acho que os caras estão falando no cômodo equivalente ao escritório ali. Então vamos lá. Então ele explica, né, que essa redução da distribuição vai ser durante 3 meses a partir de outubro. Então outubro, novembro e dezembro. Com a expectativa de voltar gradativamente aos patamares de distribuição realizados até setembro de 24, a partir do próximo ano. Conforme abaixo explicado, em maiores detalhes, da forma contábil dos FIAGROS, uma provisão para eventuais perdas afeta o lucro do fundo e precisa ser recomposta. A provisão atual realizada no RURA é de equivalente a 18 milhões de reais. Como o fundo gera um lucro aproximadamente de 17 milhões por mês, né, reduzindo esse valor médio de 40% por 3 meses já é suficiente para zerar o prejuízo acima dentro desse ano de 24 e fazer uma pequena reserva adicional. Aí ele comenta, né? Considerando o cenário atual, para buscarmos zerar o prejuízo contábil dentro do ano calendário e fazer uma reserva, a provisão realizada, ainda que relevante considerando o patrimônio do fundo, gera um efeito temporário relevante à distribuição de resultados. Importante deixar claro que esse efeito de 40% da redução mensal não significa que a carteira tem 40% de casos de situação adversa. O efeito mal se dá por conta do reconhecimento imediato da PDD. Eu vou mostrar para vocês isso numa DRE fictícia que eu criei aqui. Se esse corno parar de furar, não sei o que esses caras estão furando, mas a gente consegue ver aqui, ó, eu criei uma DRE fictícia de um fundo de 100 milhões, 10 milhões de cotas, R$10 por cota aí de patrimonial. Receita de 1.200, despesa de 10% disso, que é o que rola mesmo aproximadamente, o resultado dele de 10,8 centavos. Então, nosso fundo fictício tem isso. Esse é o mês 1, sem nenhum problema. Mês 2, a gente já começou a ter um problema, uma marcação nesse fundo. Esse fundo ele tem três CRAs com problema, que equivale também próximo de 7% do PL do fundo. Nesse mês, o CRA 1, que é R$1 milhão, foi marcado a metade do valor. Então o gestor foi lá e falou assim, cara, esse CRA aqui, vamos marcar ele a metade. Então teve um impacto de marcação de R$500 mil. Por mais que ele é um CRA de R$1 milhão, que é 1% do PL,
essa marcação de R$ 500.000 aqui na DRE teórica, ela entra no fundo no pelo, na íntegra. Então o resultado, que era de 1.200, menos a despesa de 120, menos uma PDD de R$ 500.000, sobrando um resultado de 580 mil. E a distribuição caindo para 6 centavos, caindo pela metade. Então, um CRA de 1% gera esse impacto. Bem-vindos ao regime de competência. Beleza, galera? Sejam muito bem-vindos aí ao regime de competência. E, cara, tem dessas coisas. Não tem muito o que fazer. Regime de competência tem esse probleminha que é esse impacto aí quando tem algum tipo de problema, algum tipo de marcação. A marcação entra na hora. Ele coloca resultado contábil, lucro contábil mensal e PDD. Ele consome o lucro mensal, né? Aí ele coloca, conforme já era indicado nas cartas da gestão, deixa eu só fazer um negócio aqui, como era já nas cartas de gestão, 2 créditos específicos geram preocupação. O Cosentini, né? A gente já sabe do Cosentini, já conhece o Cosentini. A gente já conhece o Cosentini, não é de hoje, né? R$53 milhões, 3,3% do PL. Né? Aí ele coloca, tal crédito foi uma provisão de 20% do valor, então coloca, cara, R$10 milhões. E o Portal Agro, que realizava uma provisão de 50% do valor total do crédito, então foi mais 7 milhões, então estamos falando de quase R$20 milhões de provisão. Hoje a provisão realizada no RURA é equivalente a 18,3 milhões de reais, né? Ou aproximadamente 1,1% do PL. Segue abaixo atualizações. Então, cara, nesse exemplo teórico aqui que eu trouxe para vocês, né, usando de base, ele traz uma provisão de 18 milhões. É como se nesse evento, nesse 18 milhões, e olha que o RURA tem uma receita de aproximadamente 17 milhões de reais, tá? Quem teve a DRE do fundo... eles vão botar a DRE esse mesmo, mas enfim, é uns 17 milhões de reais, aproximadamente. Então, é como se nesse exemplo aqui a gente tivesse um primeiro CRA de 1 milhão que sofreu uma marcação de 50%, vou usar uma marcação mais forte, e o segundo aqui vai de 2 milhões, vai ter uma marcação aí de 25%, um quarto, vai ser os mesmos 500 mil. Então a gente tem 2 CRAs com uma marcação de 500 mil reais. O que vai acontecer aqui? Né? Vai levar a PDD para 1 milhão. Sobre aí o resultado do fundo, 80 mil reais, que não dá 1 centavo por cota. Esse é o ponto. Esse é o pênalti, esse é o problema do regime de competência. Os gestores, galera, usaram o regime de competência para poder facilitar algumas coisas para eles, tais como, Fiagro não paga, os CRAs não pagam mensal, tem uns que são trimestrais, não sei o que e tal. Pô, se a gente usa o regime de competência, a gente tem mais liberdade e fica mais fácil de trabalhar caso, né, que essas operações não pagam todo mês. Só que cria esse problema. E aí a gente junta uma série de coisas que eu acho que isso, o regime de competência, foi a coroa dos gestores de Fiagro, porque os gestores de Fiagro fizeram de tudo para a gente estar onde a gente está hoje. Questão de fundo problemático. É aquela coisa, né? Selic estava em alta, vamos lançar fundos indexados ao CDI com taxas pornográficas elevadas, concentrações absurdas, porque aí nossos fundos vão pagar pra caralho, pagando pra caralho a gente faz emissão atrás de emissão, emissão atrás de emissão, emissão atrás de emissão, crescemos esses fundos pra caramba, vamos ficar todo mundo rico, só que no meio do caminho, os gestores não contavam com o quê? Que no meio do caminho a gente ia ter o preço da soja que tava lá no caixa prego caindo, só da soja cair já foi meia dúzia de Fiagro, já foi pro ralo, né, batata, já começou a dar os problemas. E eles não contavam com a quebra de safra que aconteceu no início desse ano. Então a gente teve a soja caindo pra caramba e uma quebra de safra. A receita pra dar merda. E aí a merda está dando. E aí, pra coroar a cagada, a lambança que esses gestores estão fazendo, veio o regime de competência ainda, pra coroar tudo e deixar tudo mais complexo, tudo mais complicado, né? Só que aí, o que a gente fala, galera? Eles estão falando de PDD e tal, estão fazendo PDD, estão até fazendo PDD já para garantir esses watchlist que eles têm, que são ativos que eles, assim, que eles estão olhando, não estão gostando muito. Então a PDD não é só para o Cosentino e Portal Agro, eles já estão adiantando outras 2 operações. Só que aí eu falo com você a seguinte coisa: os gestores já podiam ter feito PDD, não é de hoje, cara. Usando o nosso fundo teórico aqui de exemplo, que ele gera 10,8 centavos. Vamos imaginar se o gestor do fundo tivesse, eu vou abrir aqui assim, tivesse pegado esses 80 mil
que sobra, né, dos 10,08, esses 80 mil reais aqui, vamos imaginar que esse gestor tivesse pego esses 80 mil reais e olhado e falado assim, putz, cara, vamos ser engenheiro de obra pronta aqui nesse caso, mas os últimos 12 meses do agro a gente viu que foi ruim. Né? Se a gente multiplicar essa por 12, daria quase R$1 milhão. Cara, melhor cenário, 1 milhão, melhor cenário que o gestor tenha feito PDD só de 6 meses. O que eu tô querendo chegar aqui? Se os gestores dos nossos fiagros tivessem olhado o cenário agro e falado assim, cara, esse agro não tá muito bacana, a situação tá meio ruim, quer saber? Vamos começar a provisionar aqui um pouquinho? Se ele tivesse feito isso, tivesse provisionado, nesse nosso fundo teórico aqui de exemplo, ele teria, no melhor cenário, 960 mil. Ele conseguiria provisionar quase todo o valor que ele teve que marcar, ele teria guardado. O fundo não teria tido o impacto de jogar a distribuição quase a zero. Se ele tivesse guardado metade, a distribuição não ia cair tanto. Então, o que juntou para coroar essa lambança que está sendo o mercado de fiagro? Né? Isso tudo que eu falei com vocês. Gestores irresponsáveis, que não fizeram PDD hora nenhuma. Que hora nenhuma eles perceberam que o cenário do agro estava ruim, ou então, não sei o que passou na cabeça desse pessoal, eles já podiam ter começado a provisionar, cara, lá atrás. Imagina se o Rura tivesse assim, cara, nós vamos juntar 0,02 centavos todo mês aqui para garantir, porque, cara, eu não tô gostando muito do que tá acontecendo. Segurava um pouquinho a distribuição e se garantia, não precisava estar fazendo o que tá fazendo agora, né? Vocês já viram banco? Muitos de vocês aqui já investem em bancos. Vocês já viram bancos fazendo PDD depois que o problema acontece? Não! O banco faz PDD sempre antes. O banco olha o cenário e fala, tanto que volta e meia sai. Bradesco provisiona não sei quantos bi, Santander provisiona não sei quantos bi, não sei o que e tal. Eles não esperam a merda acontecer para provisionar. Eles provisionam antes. Eles falam assim, cara, nós vamos começar a provisionar aqui porque não estão gostando do cenário. E lá na frente, se o cenário não se confirmar, o dinheiro está guardadinho, ele pode usar o dinheiro para outra coisa, pode distribuir esse dinheiro. O Fiagro não. O Fiagro viu a merda acontecendo, viu isso todos, cara, não é só o Rura, todos, porque nenhuma operação, o Cosentini, o Portal Agro, o fulano de tal, é muito difícil a operação explodir de uma vez, chegar e pum, explodir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, Valora com o Alanguiru. Claro, o da Valora, se eu não me engano, não é competência, mas usando a situação do Alanguiru, que a gente cobriu aqui no canal, Alanguiru demorou 6 meses pelo menos para explodir. Então imagina se o gestor, né, nesse caso, onde você vê que a situação tá ficando ruim, vê que a coisa tá ficando ruim, cara, não precisa ser 6 meses, mas se for 3 meses, 3 meses o gestor pegar e começar a juntar uma graninha, ajuda. O problema não, é que os caras vão, torando. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo para vocês, CPTR com a AgroGalaxy. Quando a AgroGalaxy pegou e pediu aquele waiver para descumprir os covenants, aquilo lá já era um sinal que ia dar merda. Se naquele momento ele tivesse começado a provisionar dinheiro, não tava aí sem pagar até ano que vem, né? Então, assim, complicado. Vamos lá, vamos seguir. Cosentini, ele fala aí, né, que é um produtor de grãos lá do Tocantins, tem garantia, tem uma fazenda que cobre cerca de 130% do valor da dívida em venda forçada, fazenda bem localizada, o produtor ainda está naquele período de tutela cautelar, e eles estão acompanhando de perto aí os dobramentos. Estivemos no último mês algumas vezes junto ao produtor e o avalista, e estamos buscando arrumar uma saída em conjunto, aquela coisa, tentar sair de forma amigável, achar um caminho que seja melhor para todo mundo. Também estamos preparados para cenários adversos, com potencial pedido de reparação judicial. Nesse cenário já estamos buscando assessoria, que é o que vai acontecer. Fiagro é assim. É muito difícil ter essa conversa amigável. Cara, o produtor rural, ele é meio complicado. Ele começa e tal, não sei o que. Quando você tá, negociando com ele vem... É como se você estivesse jogando truco, assim. Você tá jogando truco com alguém, né? Do nada ele vai pegar a manilha e joga na tua cara, por reparação judicial. E você vai ficar caralho. Ou então, jogando Uno, né? E aí joga aquela carta, como mais 4 aí, né? Aí, agora, gostaríamos apenas de citar que já tínhamos do Rura um produtor de reparação judicial com garantia de geração fiduciária. Nesse caso específico, a gente nem sabe quem que é, porque eles não abrem os devedores. Recuperamos o valor devido aproximadamente 11 meses após o pedido de reparação judicial, sem qualquer perda de principal, receberam parte dos juros devidos. Portal Agro, revenda agrícola com atuação no Pará e Maranhão. O Rura possui exposição na cota sênior de um CRA que tem como laço recebíveis pulverizados cedidos na Portal Agro. Os devedores são clientes, né? E aí ele coloca, acompanhamos as cobranças e recebimentos que estão sendo realizados pela securitizadora. Então tudo que a Portal Agro tinha que receber está sendo cobrado pela securitizadora
e está sendo jogado na conta da securitizadora que ele usa esse dinheiro para pagar o CRA, né? Além dos 2 créditos acima, a gestão possui na sua watchlist de crédito outros 2 devedores, ou seja, que demandam um monitoramento mais próximo, né? Mas que estão atualmente em dia com suas obrigações, pagaram juros devidos no último mês. Esses 2 créditos são aproximadamente 41 milhões de reais, 2,6% do PR. Reiteramos que, não obstante não ter uma provisão já realizada para esses 2 casos, considerando que esses estão em pagamento em dia, a redução dos rendimentos indicados no fato relevante de objeto desse relatório gerencial extraordinário já contempla a eventual provisão desses casos, fazendo exatamente o que eu falei para fazer, que não foi feito antes, fizeram agora. Pelo menos agora a gestão está sendo responsável ao ponto de falar assim, puta, esses 2 caras aqui vai dar ruim. Cara, vamos provisionar antes, já vamos começar a provisionar aqui, porque é aquela coisa, pode ser que esses 2 produtores, pode ser que dê ruim semana que vem, pode ser que dê ruim daqui a 6 meses. Se você já está provisionando, claro, ele não vai provisionar para sempre, né, galera? Nós estamos falando de 41 milhões de reais. Se ele provisionar e falar assim, puta, vamos lá, nesse primeiro momento aqui, eu acho que eu tenho que juntar 10 milhões, porque eu acho que eu vou perder 25%. Ele vai começar a juntar. Deu 10 milhões, ele para. Vai parar de fazer PDD. Pronto, eu tenho 10 milhões aqui, considerando uma perda de 25% desses casos aqui. Aí acontece alguma coisa, situação dá uma desenrolada e tal, fala, puta, cara, não vai ser mais 20 milhões de reais. 20 milhões, não, 10 milhões de reais, né? 25%. Vai ser um pouco mais. Vai ser metade. 20 milhões de reais. Pô, já tenho 10, eu preciso levar para mais 10. Aí ele vai começar a provisionar de novo. Então, é a responsabilidade de fazer antes da merda acontecer. O coisa que nenhum gestor fez. E vocês vão me desculpar, pessoal. Vocês optaram por regime de incompetência para facilitar a vida de vocês quando tá tudo bem. Agora que tá dando merda, vocês não foram responsáveis ao ponto de fazer a coisa antes. Vocês deixaram a merda acontecer e agora o cotista tá se ferrando. Pelo menos agora vocês estão corrigindo. Essas 2 operações já estão corrigindo a lambança que vocês fizeram, né? Lambança. Por isso que eu falo, tem que tirar a taxa de gestão. Tem que cortar. Né? Porque não é justo o cotista ficar pagando essa conta sozinho. Né? E aí ele comenta, né, que nesse momento eles preferem não abrir o nome desses 2 devedores que estão em situação delicada para preservar a qualidade de crédito e tal. Até porque isso eu concordo, galera. Porque se você pega, se ele bota aqui no relatório dele, ó, é o produtor fulano e ciclano, se eu sou de um banco e esses caras estão querendo fazer uma nova dívida aqui comigo para rolar essa do Itaú, fazer algum tipo de rolagem, se eu sou o banco e vejo isso, eu falo, cara, não vou te prestar dinheiro, porque o Itaú tá falando que vai dar ruim, eu não vou segurar essa bucha. Então é normal, isso não tem problema algum. Eles não abriram o nome desses 2 devedores que estão em situação um pouco mais delicada. Nesse ponto, e isso eu concordo em não mostrar por causa disso, porque senão vai afetar uma possível rolagem dessa dívida. É claro que quem for emprestar o dinheiro para eles vai fazer as diligências. Se os caras forem bons, pode ser que eles percebam a cagada, mas aí já não é. Aí o Itaú também precisa ajudar esses caras, né? Então aqui, devedores com situação adversa, que é o consentido do Portal Agro, que a gente tem aqui 4,3% do PL, e temos o watchlist mais 2,6%, 7% do PL do fundo que está numa situação aí, parte situação adversa, parte situação que estamos de olho. E, cara, é o que eu falo com vocês. Muita gente fala, já vi direto, eu posto shorts disso e tal, aí sempre eu falo, né, questão de fiago, que eu tenho a regra pessoal minha, deu problema eu picar mula, aí o pessoal fica assim, ai, isso é coisa de sardinha, né? Eu não vou sair de um fundo que deu problema por causa de 3% do PL, vende que eu compro mais, Tá aí, ó. Trouxa. Cara, a experiência é uma coisa que só se ganha investindo. Por isso que eu, quando começou o Fiagro, vi alguns analistas, youtubers e tal, não, que eu não vou fazer cobertura de Fiagro porque é um produto novo, eu vou acompanhar de fora, eu não vou investir, não sei o que. Eu falei, cara, que babaquice, eu vou investir, eu vou fazer cobertura e vamos junto. Por quê? Experiência. Quem tem experiência tem tudo. Eu, com a experiência de investir em Fiagro, por mais que hoje eu não tenho mais nenhum Fiagro, não tive prejuízo em Fiagro, assim, o único prejuízo que eu tive não foi grande, foi GCRA, tipo, eu nem considero prejuízo, porque o que a gente vê, tipo, Rura, o tanto que caiu, vários fundos caíram pra caramba, então a minha visão nem tive prejuízo, assim, tipo, considerável, foi de boaça, tive muito lucro, muito fundo que me deu dinheiro pra caralho. A experiência me deu isso, de bater o olho no fundo e falar, cara, se der um problema, é só o início. E aqui no Ura. O Portal Agro, 1%. Depois aí vem o Consentini, mais 3%. Aí vem mais 2%, 7%.
E é o RURA, que é super diversificado, é o FIAGRO mais diversificado que a gente tem na bolsa. Imagina esses FIAGROs que tem 10% numa operação só. Rapidamente 50% do PL vai pro saco. Por isso que eu falo, por isso que eu uso essa regra. Deu problema, pica a mula, né? Aí ele coloca, diante do que foi exposto aí acima, o rendimento do fundo foi 6 centavos por cota. E a cota do fundo, galera, no início do vídeo estava até se segurando, agora já está caindo. Aí já está caindo 3%, hoje já está abaixo de R$7. Né? Vale reiterar também, com várias informações atuais devidas, estimamos que em 3 meses vamos conseguir iniciar o retorno do pagamento mensal de dividendos para patamares de distribuição realizado anteriormente. Diante da reação do mercado, do fato relevante, optamos por disponibilizar alguns cenários. Pois é, né? Vocês deram, é o que eu falei, o fato relevante já devia ter vindo com essas informações todas. Cenário base. Nesse cenário, consideramos um PDD adicional em novembro, caso os casos tenham watchlist tenham alguma deterioração. Então ele coloca cenário base conservador, ele fez uma PDD atual de R$18 milhões, o fundo teve um resultado contábil de 17, PDD de 18. Né? E aí o fundo ficou com prejuízo de R$10,6 milhões. E aí distribuiu 6 centavos. Ainda distribuiu, galera. Ainda tá no lucro de conseguir distribuir alguma coisa. Que ele tem até o final do ano para fechar, né? Novembro, ele considera uma PDD adicional de mais 15. E aí o prejuízo ia sair de 10,6 para 18, o acumulado. Em dezembro, ele iria fazer a retenção de novo. O prejuízo ia sair de 18 para 12, ia pagar 6 centavos. Em janeiro, ele ia fazer mais uma retenção, ia pagar 7, fazendo uma retenção. Em fevereiro, ia fazer mais uma ia continuar, né, retendo pagamentos para cobrir esse buraco aqui, mas já ia pagar 8 centavos, e lá em março ia pagar 9. E aí em abril estaria voltando ao patamar de distribuição sem maiores problemas, e aí até tendo um lucro prejuízo acumulado. Ele ia começar a juntar grana, né, porque ele viu que deu merda, falou, cara, vamos fazer uma gordurinha aqui. Aqui tem um cenário onde a situação fica pior ainda, né? Ele coloca a PDD atual e várias PDDs adicionais de 15 milhões, duas de 15 e uma de 10. Isso levaria o fundo ficar pagando essa merrequinha até o final do primeiro semestre. Ficaria o primeiro semestre inteiro de 25 pagando 6 centavos, pagando pouco, né? E o cenário otimista, onde ele considera uma reversão dos valores. E aí o fundo ficaria... Né, por que acontece, galera? Aqui no nosso exemplo, imaginemos que no mês 3, deixa eu desenhar o mês 3 aqui pra gente. Imaginemos aqui no cenário do mês 3, né? Deixa eu só fazer aqui a fórmula. Imaginemos que no cenário aqui do mês 3, no cenário do mês 3, que o fundo, aqui ó, o fundo, ele teve um resultado de 80 mil. Eu vou aumentar essa PDD aqui só para exemplificar. Eu vou colocar aqui o valor de 1,5, só para exemplificar, porque o fundo ficaria com prejuízo de 9 centavos. E aí o que acontece? Com esse prejuízo, vou ter que aumentar esse prejuízo, galera, só para exemplificar melhor ainda. Com esse prejuízo acumulado, ele não pode distribuir, porque ele tem prejuízo acumulado. Então o que aconteceria? Ele teria que pegar esse valor de prejuízo acumulado e tirar disso aqui. Então ele ficaria com prejuízo acumulado, vou botar aqui embaixo, prejuízo acumulado. Isso. Como é que ia funcionar isso aqui? Isso mais isso. Ele ficaria esse terceiro mês sem pagar nada, com 840 mil de prejuízo ainda, né? Aí teria que vir mais um mês para ele começar a pagar. Só que, imaginemos um cenário onde tem a reversão da PDD. O que é isso? Tá vendo aqui que ele está considerando uma marcação de 1,5 milhão? Né? Tá tendo esse prejuízo? Vamos imaginar que a situação melhore, ele consegue negociar alguma coisa com o devedor e tal, e aí em vez da PDD, e aí ele fala, putz, eu marquei a 1,5 milhão lá atrás, só que agora não é mais 1,5 milhão, esse valor passou a ser 1 milhão, logo ele teria uma receita de 500 mil reais positivo, então viria aqui 500 mil reais positivo, o que levaria o resultado acumulado dele para um valor mais baixo. E aí imaginemos um cenário onde ele consiga reverter mais ainda, reverter 1,5 milhão. Ah lá, já ficaria com o resultado acumulado aqui, conseguiria distribuir quase 25 centavos. Entendeu? Então, aqui ele considera a reversão dessa PDD. Tá vendo aqui, ó, tanto que o resultado acumular o lucro e prejuízo. 10, 18. Aí aqui entraria 5, cairia para 13 e mais o que ele distribui. Então, ele conseguiria zerar esse saldo mais rápido. Isso lá em fevereiro. Cenário teórico. Galera, você sabe como é que é, né, como é que as coisas estão. Eu só trabalharia com o cenário base e o estressado. Então, no pior dos casos, esse fundo fica sem pagar. No pior dos casos, não, assim. No cenário base, ele fica sem pagar, ele fica pagando pouco
final do ano, só vai voltar a pagar igual ele pagava lá em maio, e no pior dos cenários ele fica nessa murrinha até o final do primeiro semestre de 25, beleza? E aqui ele fala, né, a tabela de sensibilidade com a cota mercado, hoje, agora no momento que eu tô gravando tá 6,93, eles vão ter que expandir essa tabela, já tá dando CDI mais 20, né? Tão barato que tá, barato assim, entre aspas, né, porque é o que eu falei, Rura hoje, deixa eu dar um refresh aqui no investidor 10, tá até atrasada a cotação, mas Rura hoje tá indo para 30% de desconto, tá começando a ficar com um desconto um pouco melhor frente, por exemplo, a um FGA, mas é o que eu falo, Rura com 20% de desconto, FGA com 20% de desconto, né? E aí, galera, opinião minha, para quanto eu acho que vai a cota do Rura? Vai corrigir a 1% em relação aos valores distribuídos. Então, eu acho que Rura já é R$6 ou menos lá na Austrália. Pode preparar que vai chegar nos R$6, né? E isso é a minha opinião. Aí ele começa algumas questões aqui, né? A redução de dividendos é permanente ou pode acelerar? Aí ele já colocou, né? Isso pode depender da evolução futura da carteira, se novas PDDs vão ocorrer ou não, ou se vai ter reversão. Se tiver nova PDD, você que está cavando mais o seu buraco. Se tiver reversão da PDD, você está respirando um pouco melhor, né? Expectativa de 3 meses. Existem garantias reais de produção de crédito? No Cosentini tem, né? E no Portal Agro os recebíveis estão sendo cobrados ainda pela securitizadora. Tem vender minhas cotas? Aí já é decisão de cada um, né? Aí ele coloca o que acontece no setor e por que o gestor acredita que o fundo possa recuperar. O setor agro é cíclico, né? De fato, cara, o setor do agro estamos passando por um momento ruim, né? E é isso, galera. Vocês me desculpem aí o barulho durante o vídeo. Vizinho, daqui a pouco ele demole a porra do prédio, tanto fura esse filho da mãe. Mas é isso, eu tinha que gravar. Esse vídeo tem que sair hoje, urgente, para tentar trazer um pouco mais de luz para vocês, por conta do que está acontecendo aí nesse fundo, né? A cota caindo muito e tal, muita gente sem entender como que apenas tão pouco do PL traz um impacto tão grande, mas é a questão do regime de competência. Espero ter conseguido explicar isso para vocês. Se não ficou muito claro, galera, se não ficou perfeita a explicação, se você não conseguiu entender de forma perfeita, deixa nos comentários, que aí eu faço um vídeo só desse assunto. Eu pego esse Excel que eu fiz aqui dos meses e tal, e aí eu faço uma tabelinha mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, faço um vídeo um pouco mais completo desse assunto. Se vocês querem, mesmo se você não tiver entendido, mas se você quiser, comenta aí, cara, não, faz um vídeo explicando a marcação e tal, faz um exemplo aí pra gente, mais meses, mais cenários e tal, que aí eu faço um negócio um pouco mais completo. Mas eu espero que dessa forma tenha conseguido deixar a situação clara para vocês. Mas de toda forma, pode ser que eu coloque e aí eu boto hoje, ou eu vejo um dia que dá na agenda do canal, mas talvez hoje 5 horas e tal, vai depender de vocês. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo um pouquinho mais completo sobre essa questão da marcação e o impacto. Mas eu acho que ficou bem explicado aí para vocês, né? Então assim, cara, é isso que a gente tem para hoje para falar do Rura. A situação não é fácil, é aquela que eu falei, né? A nossa mistura maluca de fiagros, ganhou um novo ingrediente, né? Que é o regime de competência. Que, querendo ou não, até então, nos fiagros, há pouco tempo, antes da agrogálise dar problema, o regime de competência não era um risco muito mapeado, né? Os fundos que acabaram tendo problema, GCRA, Vegia, e VCRA da Vex, engraçado, a Vex, eu acho, eu vou olhar se a Vex é competência, porque eu não vejo VCJRE, não sei no VCRA, não lembro de cabeça. Mas assim, os fundos que tiveram problema, por sorte, foram todos em fundos que foram lucro caixa. Então fica um pouco mais de boa. Não tem essa questão. E aí começamos a ter problema nos fundos de competência. XPCA, CPTR, Rura. E aí o pessoal começou a olhar e falou assim, ih, caralho, que porra que é essa aqui? Que marcação que é essa? Que loucura que é essa? De fato, é a PDD, começou a dar as caras. Então assim, mais um ingrediente nessa maluquice que se chama fiagros, né? Galera, fechado? Então fica aí o vídeo, valeu. Se gostou já sabe, se inscreva. Gostou mais dele, vai ser membro. Até a próxima. Fui.